Olá, galera trabalhadora. A reflexão que eu trago para o vídeo de hoje são minhas críticas políticas à atuação da parlamentar Tabata Amaral. Antes de iniciar, eu gostaria de deixar claro que eu a respeito enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto militante parlamentar, além de admirar sua história, pois assim como eu e vocês, ela é filha de trabalhadores. Porém, eu não posso deixar de criticar o seu discurso que vem sendo utilizado pela direita para mostrar a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. A minha crítica é construtiva, pois eu vejo que a gente não pode perder essa parlamentar para a direita, pois ela pode ser muito importante historicamente para a nossa luta, para a luta dos trabalhadores, e é no sentido propositivo que eu faço essa crítica, pois a gente só cresce enquanto ser humano é com as críticas, ouvindo as opiniões divergentes da nossa. Então vamos para essa reflexão. Solte a vinheta! As minhas discordâncias com a Tabata Amaral já se inicia na reforma da Previdência. Eu vejo ela claramente utilizando um discurso que fomenta a necessidade da reforma da Previdência, onde vai ser extremamente prejudicial aos mais pobres do país, aumentando a idade para 65 anos, em contrapartida, fortalecendo o argumento da necessidade da reforma da Previdência para combater privilégios, assim como o Paulo Guedes diz na reforma, mas ele não diz especificamente quais são os privilégios. E no texto da reforma da Previdência do Paulo Guedes, ele diz que rico é quem ganha em média R$ 2.321. Mas para gente que está estudando aqui no canal a reforma da Previdência, inclusive tem uma playlist no canal só sobre a reforma da Previdência, tem diversos vídeos que a gente vem abordando o tema. A gente sabe que esse discurso de combate aos privilégios é uma falácia e a Tabata Amaral, infelizmente, está reforçando esse tipo de argumento. Eu fico preocupado que a Tabata Amaral, em seu texto sobre a reforma da Previdência, no jornal Nexo, ela diz que há diferentes metodologias sobre o cálculo do déficit da Previdência. Não, Tabata, não tem diversos possibilidades de cálculo. Há um único método possível, que está previsto todas as fontes de custeio da Seguridade Social no artigo 195 da Constituição. Então, o texto constitucional, Tabata, deixa claro que a Previdência Social é custeada por toda a sociedade, tanto por empregadores quanto pelos empregados, pelos ativos, pelos inativos, por todos os cidadãos do Brasil que chega a comprar 1 quilo de arroz para comer e está contribuindo de alguma forma direta e indireta. Sendo assim, é falacioso o discurso que se utiliza dizendo que tem vários métodos para calcular. O método correto é como a gente já apresentou no nosso vídeo sobre o déficit da Previdência, é fake news. É só vocês irem lá e assistirem para compreenderem a fórmula de calcular da Previdência Social. Ainda continuando a gravidade do discurso da Tabata sobre a reforma da Previdência, ela diz que atualmente a Previdência ela transfere dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. Como já dito para o Paulo Guedes, os mais ricos é quem ganha R$ 2.231 em média. E ela fomenta esse tipo de argumento ao dizer isso. Eu queria que a Tabata apresentasse quem são os privilegiados com a Previdência Social hoje no Brasil. É verdade que a gente tem muitos militares com altos salários, funcionários públicos, mas o fato é que a Previdência não vão mexer com as pessoas que já recebem aposentadoria. Aquela solteirona, filha de militar, que recebe pensão há anos, com mais de 60 anos de idade, como a Maitê Proença, por exemplo, que é até vó, a Previdência não vai tirar esses privilégios, pois já são direitos adquiridos e em nada bate neles, a não ser uma pequena contribuição para alguns casos que ainda não contribuem com a Previdência, que vai começar a se cobrar, pois é algo passível de vitória na justiça, pois essas pessoas nunca contribuíram e começarão a ter incidência sobre o salário. Mas mesmo que conseguissem tributar essas pessoas, o impacto financeiro é muito pequeno. Em contrapartida, o prejuízo aos trabalhadores que terão sua idade aumentada para aposentadoria para 65 anos homem e 62 anos mulheres será tremendo, então não vale a pena a gente estar discutindo isso.
Além disso, a Tabata demonstra uma grande preocupação de estar empurrando o problema da Previdência para debaixo do tapete, pelos que são contrários. Mas o problema não é esse, a gente está enfrentando de frente os grandes problemas da Previdência Social. Sendo o grande problema é que a reforma da Previdência está sendo feita apenas por um lado da história, pelos banqueiros, pelos super ricos. Quando a gente vê um problema, tem que chamar toda a sociedade para se negociar e discutir algo que seja bom para o maior número de pessoas, o bem comum para toda a sociedade. Mas não é isso que a gente vê sendo construído. O que a gente vê é uma imposição sendo colocada no Congresso por uma bancada de deputados que só defende o interesse dos banqueiros, que consomem 42% de todo o orçamento público. Inclusive, a gente já disse isso em outro vídeo, para quem a reforma da Previdência. Quem ainda não viu, vá lá e assistem. Outro ponto que eu discordo com a Tabata agora é referente à educação. Ela teve um embate muito incisivo que deu uma grande repercussão na mídia há alguns dias atrás, até meses, contra um antigo ministro da Educação, onde ganharam muitas páginas de jornais, muitos sites de internet. Porém, outros parlamentares também tiveram a mesma incisão, mas a grande repercussão que se teve a Tabata Amaral à época foi que o ataque que ela deu ao ministro da Educação não foi estrutural da educação, foi apenas planejamento estratégico. Ela mostrou o que era mais visível a todos. Qualquer um que conhece o mínimo de planejamento estratégico sabe que tanto o governo e o ministro da Educação, tanto o atual quanto o antigo, não tem nenhum planejamento para tomar suas decisões. Mas agora minha discordância pontual com a Tabata é referente aos vestibulares. Ela chegou a dizer o seguinte, que o nosso vestibular é muito burro para falar português claro. Ele olha quem chegou mais longe e não quem correu mais. Não passei na Unicamp e não no ITA, mas passei nas 6 melhores universidades dos Estados Unidos. A gente, para analisar a educação como um todo, a gente tem que ver muito além das nossas experiências empíricas. A gente tem que avaliar de um modo científico. O nosso vestibular no Brasil são feitas por pessoas extremamente capacitadas, especializadas, que têm doutorado no assunto, mestrados, ou seja, os nossos vestibulares que tem um menor número de questões anuladas, é um vestibular extremamente incisivo. O grande problema não é o vestibular em si, mas sim a forma com que as pessoas acessem a universidade. Então a gente tem que estar se discutindo, Tabata, não é o vestibular em si, mas sim os modos de acesso às pessoas a ele, que são as cotas econômicas, as cotas raciais. É nesse sentido que a gente tem que estar dialogando e tentar ampliá-las para que a gente possa igualar as oportunidades. A gente tem que estar buscando sempre a objetividade do vestibular. A gente, como militante político, você como parlamentar, a gente tem que deixar para longe essa subjetividade. Por exemplo, você disse que no vestibular nos Estados Unidos você falou que trabalhava desde os 7 anos de idade. Não é isso que tem que ser incisivo para você entrar na universidade. Não são suas experiências pessoais ou a forma que você vai escrever toda a sua vida, sua tristeza, suas decepções numas páginas de redação para estar acessando a universidade, mas sim com o conhecimento que você acumulou, que você consegue demonstrar numa prova, junto com pessoas iguais a você. Se você é extremamente pobre, você vai concorrer com as pessoas extremamente pobres. Se você foi historicamente prejudicado pelas questões raciais, são pessoas iguais a você que você vai estar competindo e vai estar dando uma ascensão às pessoas que são pobres e que tiveram dificuldades na vida como você, e não criticando um vestibular chamando ele de burro. Outro ponto sobre a educação que eu discordo com a Tabata é quando ela diz que quem tem condições de pagar a faculdade deve pagar. A gente sabe que o ser humano ele é movido por interesses pessoais, por vantagens pessoais, e a gente abre brecha para a subjetividade. A gente sabe que quem trabalha na formalidade é descontado o imposto na fonte, mas há muita gente muito mais rica, que tem muito mais condições, que ganha muito mais, que trabalha como autônomo, que não são formais e não declaram corretamente os valores que recebem. Isso a gente abre brecha para estar privilegiando esse tipo de pessoa. E, por exemplo, às vezes você acha que o cara tem a condição de pagar, mas ele não tem, por exemplo. Você pode ter um bom salário, mas quer fazer um curso de medicina, e aí às vezes o Estado vai achar que você tem condições de pagar
pagar. O que a gente tem que caminhar é trazer todas as pessoas para a formalidade, porque assim a gente diminui a sonegação fiscal, a gente faz com que todas as pessoas paguem. Quanto mais elas ganharem, mais elas devem pagar em impostos, mas a universidade tem que ser pública, gratuita e de qualidade para todos. Outro ponto que eu discordo com a Tabata é sobre a Venezuela, é algo que eu não gosto de ficar debatendo muito, mas eu achei muito bizarro o vídeo dela dizendo que ela reconhecia o Guaidó como o presidente legítimo da Venezuela por ele ser o presidente do parlamento. Eu discordo porque a gente sabe muito bem a serviço de quem que o Guaidó está, quais são os interesses internacionais sobre o petróleo, já que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e a gente não pode fomentar esse tipo de discurso golpista. Só vou fazer algumas analogias, por exemplo. No Brasil, a gente tem o líder da oposição e o líder das últimas pesquisas eleitorais para presidente preso. Foi preso porque provavelmente ganharia as eleições, liderava em todos os cenários políticos possíveis, e o grande beneficiado com a prisão da oposição acabou ganhando as eleições no Brasil. Ainda temos o caso da Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro e era uma grande opositora do próprio Bolsonaro, dos seus filhos, das milícias do Rio de Janeiro. Enfim, o caso da Venezuela ele é muito complexo, né? Não é nesse vídeo que a gente vai conseguir debater isso, mas é uma coisa, é claro, né? Reconhecendo um governo autodeclarado que a gente vai solucionar e ajudar a contribuir com a crise na Venezuela. Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. A gente pode ter divergências em algumas questões pontuais, mas é com as críticas e com as reflexões que a gente melhora enquanto ser humano. Peço que vocês se inscrevam no canal ainda, quem não se inscreveu, compartilhem, divulguem para os amigos. Enfim, vamos fazer com que essa voz proletária chegue ao maior número de trabalhadores possíveis. Muito obrigado e